Olá, quinto ano. Vamos lá? Mais uma aula de matemática. Pega o seu livro de matemática. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre os polígonos, tá? Então, pega o seu livro e abra o seu livro na página de número 186. Então, vamos lá. Um pouco mais sobre os polígonos. No capítulo anterior, nós vimos como distinguir um polígono de um não polígono. Qual é a diferença entre eles? Então, para responder essa pergunta, observe as figuras a seguir. Nós temos aqui duas figuras, né? Aqui, ó, nós temos a figura A e a figura B, certo? Então, lembrando que, contorna aí no seu livro, olha, polígono é todo contorno fechado e formado por linhas retas. Nas figuras apresentadas, uma é polígono e a outra não é polígono. Os polígonos, crianças, eles podem ser classificados de diferentes maneiras. Uma delas é pela análise das medidas de seus lados e seus ângulos. Observe as seguintes figuras. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, figura 1 e figura 2. Então, aqui nós vimos que eles podem ser classificados pela o quê? Análise da medida dos seus lados e seus ângulos. Então, a minha figura 1 aqui tem 1, 2, 3, 4 lados. A minha figura 2 também tem quantos lados? 4 lados. Então, os polígonos das figuras 1 e 2 representam quadriláteros, ou seja, polígonos que possuem 4 lados. Então, um polígono que possui 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Com a ajuda do seu professor, né, ou sua professora, você deverá medir os ângulos desses polígonos. Use um transferidor e, em seguida, registre o que você observou em cada um. Então, você vai fazer aí, tá? Na sua casa. Você vai medir o ângulo dos polígonos, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho meu quadrado, o meu retângulo, e aqui eu tenho o meu quadrado. Então, aqui eu tenho os lados, e aqui eu vou ter o quê? O ângulo. Aqui eu vou ter outro ângulo, aqui eu vou ter outro ângulo, e aqui eu vou ter outro ângulo. Mesmo lado quadrado. 1, 2, 3, 4. Agora, usando uma régua, você deverá medir todos os lados desses polígonos. Então, você vai usar a régua e vai medir os lados. Quanto que vai ter aqui, aqui, cada lado do polígono, tá bom? Mede aí e coloca. Então, vamos lá. O polígono da figura 2, além de possuir todos os lados com a mesma medida, também possui todos os ângulos congruentes. Congruentes é da mesma medida, tá? Então, aqui, ó, quando você mediu aí, essa figura aqui, a figura 2, todos esses lados, eles têm que ter o quê? A mesma medida, tá? Então, se eles vão ter a mesma medida dos lados, então os ângulos também vão ser congruentes. Eles vão ter o quê? Vão ter a mesma medida, tá bom? Por essa característica, ele é chamado de polígono regular, tá? Então, polígono regular, ele vai ter o quê? A medida dos lados iguais e a medida dos ângulos também iguais. Embora o polígono da figura 1 possua todos os ângulos com a mesma medida,
tá? Então, aqui, ó, figura 1. Os ângulos vão ter a mesma medida. Só que os lados vão ser o quê? A medida dos lados vão ser o quê? Diferentes, né? Os lados não possuem a mesma medida, os lados não são congruentes. Então, ele será classificado como um polígono não regular. Então, os polígonos que apresentam as medidas dos lados e dos ângulos congruentes, né, com a mesma medida, são denominados polígonos regulares. E aqueles que possuem os ângulos com a mesma medida, mas a medida dos lados são diferentes, eles não são congruentes. Correto? Então, aí tem atividade, ó, você vai fazer depois, tá? As atividades da página 187, o antes de seguir, da página 188. Deixa eu só conferir aqui para ver se é isso mesmo. Vou pegar meu livro aqui, só para me conferir. 185, não, 185 não, 187, depois é 188 e essa aqui da 189, tá? Agora vamos lá. Pensando sobre. Depois você vai parar para fazer os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Pensando sobre. Sinalização de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro define sinalização de trânsito como um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nelas circulam. Então, vamos lá. Continuando aqui. A sinalização de trânsito orienta, adverte, informa e auxilia no controle da circulação de veículos, sejam os veículos automotivos ou não, e os pedestres, certo? Nós precisamos obedecer a sinalização de trânsito para nos movimentar, né? Senão nós vamos ser atropelados, se a gente tiver de bicicleta também vai ser atropelado, então quando fala sejam automotivos ou não está relacionado à bicicleta, né? E aos pedestres. Você já reparou na sinalização existente nas ruas? Já parou para pensar na importância de haver uma sinalização de trânsito, como faixa de pedestres, semáforos e placas? Você já observou que essa sinalização utiliza formas geométricas? Em relação às placas, você sabia que para cada finalidade uma forma é utilizada? Você já tentou entender o significado delas? Converse com seus professores e seus colegas sobre a importância dessa sinalização para o benefício dos cidadãos. Então, quando nós estamos andando na rua, né? Tanto o carro quanto nós como pedestres, eu como motorista ou eu como pedestre, eu vou ter que estar o quê? Atenta à sinalização, certo? Eu preciso estar atenta à sinalização de trânsito para quê? Para que eu não cause acidente e para que eu não sofra nenhum tipo de acidente também. Então, você já observou que os sinais de trânsito, né, a sinalização de trânsito, para poder fazer a sinalização de trânsito, eles usam o quê? Eles usam as figuras geométricas. Então, vamos lá. Classificação dos polígonos. Página 190 do seu livro. Então, vamos lá. Outra forma de classificar os polígonos está relacionada com a quantidade de ângulos e de lados. Os nomes dos polígonos dependerão do critério que for utilizado para classificá-lo,
Então, os polígonos vão receber nome. E esses nomes que eles vão receber, essa classificação, vai estar relacionada ao quê? A quantidade de ângulos que cada um tem e a quantidade de lados. Dessa forma, se for usado o número de ângulos ou o número de lados, será obtida a seguinte nomenclatura. Então, vamos lá. Então, nós temos aí, ó, número de lados ou ângulos e o nome do polígono, tá? Em função do número de ângulos e em função do número de lados. Então, se eu tenho um polígono que ele tem 3 ângulos, ele vai chamar triângulo. Em relação ao número de lados, ele vai chamar trilátero. Se eu tenho um polígono que ele tem 4 lados ou 4 ângulos, ele vai chamar, em função do número de ângulos, quadrângulo, e em função do número de lados, quadrilátero. Se ele tiver 5 lados, 5 ângulos, pentágono e pentalátero, em número de lados. 6 lados, 6 ângulos, hexágono, em relação ao número de ângulos. Em função ao número de lados, hexalátero. 7 lados, 7 ângulos, heptágono. 8 lados, 8 ângulos, octógono. 9 lados, 9 ângulos, eneágono. 10 lados, 10 ângulos, decágono. 11 lados, 11 ângulos, um decágono. 12 lados, 12 ângulos, dodecágono. 15 lados, 15 ângulos, pentadecágono. E 20 lados e 20 ângulos, icoságono. E aqui do lado nós temos os nomes em função do número de lados. Trilátero, quadrilátero, pentalátero, hexalátero, heptalátero, octalátero, enealátero, decalátero, undecalátero, pendadecalátero e icosalátero. Mas o que vocês precisam de guardar aqui mais é em função do número de ângulos, que são os mais conhecidos, né? Não é comum a gente classificá-los aqui, ó, tá? Quanto ao número de lados, exceto o quadrilátero, tá? Nós os classificamos, a nomenclatura em relação ao número de ângulos. Aqui, ó, embaixo está falando isso, ó. Não é comum classificar os polígonos quanto ao número de lados, exceto o caso dos quadriláteros. Comumente, né, nós usamos a nomenclatura em relação ao número de ângulos. Note que essa classificação não leva em consideração a medida, mas sim a quantidade de lados e ângulos, tá? Então, aqui, ó, número de lados e ângulos. 3 lados, 3 ângulos, triângulo. 4 lados, 4 ângulos, quadrângulo. Ou quadrilátero. Esse aqui é mais usado, né? 5 lados e 5 ângulos, pentágono. 6 lados e 6 ângulos, hexágono e assim sucessivamente. Tá bom? Então, nós temos aí, na página 191, você vai fazer, tá? Página 191. Depois, antes de seguir, tem um problema, não é problema aí, você vai resolver. Depois, você vai fazer a página 192. Aqui o 28, olha, recorte os polígonos que constem em seu material complementar e colhe em seu caderno. Informe o número de lados, de ângulos e o nome de cada um desses polígonos, tá? Depois você vai
fazer a página 192, a página 193, até a atividade 30 da página 194. Tá bom? Se você tem acesso ao QR Code, né? Então, você vai fazer essa atividade aqui também. Muito legal, né? Você vai poder explorar aqui os polígonos regulares, observar os diferentes casos de ampliação e redução, comparar ângulos e se divertir, tá? Então, se você tiver aí seu smartphone ou seu tablet, acesse o QR Code, né? Você tem o QR Code aí no seu celular, acessa aqui que você vai conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Ah, tá. Então, aqui para mim não dá para mim poder mostrar para vocês. Tá bom? Então, tenta fazer aí no seu celular. Por aqui não deu. Tá? Então, vamos lá. Então, para a aula de hoje é isso. Tá? Você vai fazer as atividades das páginas, só relembrando, né? Fazer as atividades das páginas. Vou colocar lá no cronograma também, mas eu vou falar aqui para te relembrar, tá bom? Você vai fazer as atividades das páginas 187, 188 e 189. Depois, 191 até a número 30 da 194, ok? Então, para a nossa aula de hoje é isso. Tenha um bom dia, Deus te abençoe e até a próxima aula de matemática. Fica com Deus. Beijo para vocês.